como que eu faço para ter um carro desse? O que eu preciso fazer? Legal. E aí, alguns, poxa, faz tal coisa, me davam uns feedback. E nesse... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. E hoje, né, não seria diferente. Nós trazemos sempre homens aqui, sempre gigantes. Esse daqui, nós nos conhecemos no Top 940, no Legendários. Ele estava fazendo, eu estava servindo. E dali a gente começou a estreitar uma amizade. E eu vi o quanto ele é um grande homem. Você sabe que para sentar nessa mesa aqui, não é qualquer um. Essa mesa é uma mesa muito especial, uma mesa de gigantes, de homens que sabem onde estão e sabem aonde querem chegar, homens que estão dispostos a fazer a diferença. Então, antes de apresentar ele, eu quero te fazer um pedido. Por favor, já comenta aqui, já segue, já compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa alcançar as famílias. Você que está aqui, você sabe que nós falamos sobre masculinidade, hombridade, criação de filhos e paternidade, né? Vamos levar os homens aí desse Brasil, desse mundo, a um nível acima. Para cima, vamos embora. E eu quero chamar ele que é casado, ele que é cristão, músico, toca saxofone, né? Alexandre, seja bem-vindo, meu irmão, ao Pontes Podcast. A casa é sua. Vamos falar um pouco aí sobre masculinidade, sobre hombridade. E eu quero conhecer a sua história. Você lançou um livro, né, digital, mas logo físico aí, transformando paçoca em ouro. Eu quero saber dessa história, mas primeiro se apresente. Olá pessoal, Pontes, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Eu venho acompanhando aí o Pontes depois do 940 e Deus colocou essa união aqui. A gente está aqui agora. Eu espero que eu consiga transbordar na vida de quem está assistindo, passar alguns insights na minha vida, que eu consiga tocar no teu coração de alguma forma. Pontes, novamente obrigado pela oportunidade. E eu me chamo Alexandre Nunes, sou casado, sou cristão, tenho uma bebezinha agora, 3 meses. Estou aí iniciando a minha paternidade. Oh. Eu não poderia estar de fora aqui dessa referência em paternidade aqui. Inclusive me mandou um e-book. Cara, e-book maravilhoso. Obrigado pela oportunidade aí que você tem concedido para essas pessoas. E vamos lá. Não sei nem por onde começar. Então, eu quero entender da onde surgiu a inspiração desse livro. Paçoca em Ouro. Com certeza é da sua vida, né? Então, onde que você começou vendendo paçoca? Me conta essa história aí. É legal. Ou porquê, né? Sempre a gente começa pelo porquê e como que saiu essa ideia, da onde surgiu essa ideia. Então, há 3 anos atrás, eu não estava morando em Brasília. Eu sou nascido e criado em Brasília, mas há 3 anos atrás, morei no interior do Goiás e ali eu trabalhava numa usina de açúcar. Isso aqui é uma outra história, depois a gente pode conversar um pouco. Mas eu trabalhava nessa usina e eu falei, cara, isso aqui eu não quero pra minha vida. Entrava 11 horas da noite, saía 8 horas da manhã. Então eu não queria aquilo pra minha vida. Eu trabalhava 5 dias seguidos e folgava uma noite. Nossa. Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu preciso mudar, preciso sair da onde eu tô. De 11 da noite às 8 da manhã. Trabalhar à noite não é fácil, hein? Não. 5 dias seguidos. Eu envelheci uns 3 anos, em 1 ano. Então, assim, o pessoal fala, pô, Alexandre, você parece que tem uns 30 e poucos anos. Não, eu tenho 26 anos. Tô acabado mesmo, né? Um pouquinho acabado, mas é isso. A experiência aí da vida. Amém. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou voltar para Brasília com a cara e a coragem. Então, deixei os meus pais e vim para Brasília. Eu tinha uma rescisão para receber, recebi ali R$700, eu comprei um colchão e vim morar de aluguel. Então, aluguei ali, não tinha mais nada, só era o colchão e a coragem. Então, eu vim para Brasília. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E na internet eu vi alguns conteúdos falando, poxa, vende tal coisa. Eu falei, cara, quer saber, eu vou vender uma coisa aqui específica. Vou vender uma paçoca. Então, naquele momento, eu fui lá com a minha mãe numa doceria, comprei algumas paçocas, umas caixas de paçoca. Falei, agora vai dar certo. Mas eu precisava de algo maior. Então, eu fui lá e criei uma plaquinha escrito assim, quero ser empresário, para tudo ter um começo, paçoca R$1. Coloquei ali meu Instagram, coloquei meu telefone. E aí eu falei, cara, é agora. Essa vai ser a virada, vai dar tudo certo e vou pra cima. Só que no começo nem sempre é assim. Então, tentei achar ali um ponto específico. E nesse processo eu tinha buscado de Deus. Falei, Deus, realmente é pra eu voltar pra Brasília? Porque eu vou largar tudo aqui. Vou largar meus pais aqui, onde eu tenho um conforto, onde eu tenho
essa experiência aqui onde eu consigo ficar bem aqui. De certa forma, você estava confortável, né? Você tinha um seguro ali. Tinha um seguro, tinha ali, ajudava ali. Porto Seguro, né? Exato. Então, assim, eu precisei sair para eu entender como é que funcionava as coisas, como é que funcionava a vida e como era viver sozinho ali entre você e Deus. Então, eu saí daquele momento ali, daquele ambiente dos pais e realmente fui. Veio para Brasília, voltou para Brasília. Voltei. E aí, quando eu volto, vou para Águas Claras. Deus colocou no meu coração para ir para Águas Claras. E até eu encontrar um ponto ali específico, rodei um pouco ali e encontrei um ponto que era em Águas Claras Shopping. Em frente ao Águas Claras Shopping ali. Um ponto bem bacana, não tinha ninguém. Ali vendendo... Sempre tinha alguém nas pessoas, no semáforo e tudo mais. Naquele ponto específico, parece que foi feito para mim naquele momento. Então eu cheguei lá e falei, cara, é isso aqui que eu quero. Então bora. E aí eu com vergonha, não sabia me comunicar direito, não sabia transparecer, eu não conseguia falar com as pessoas. Hoje não parece tanto, mas naquele momento era assim. Então eu cheguei naquele momento e falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu com vergonha das pessoas. Claro. Eu tinha dificuldade de falar. E eu com a plaquinha andava assim no meio dos carros, só que eu não falava. A plaquinha aqui eu falava, não, eu vou vender só com a placa. E realmente eu vendia algumas coisas. Mas eu comecei a vender mais quando eu comecei a falar. E aí, pessoal, comecei a criar um pitch, comecei a criar ali um script de como falar. Então, eu comecei a destravar isso. Então, a rua, ela me ensinou a destravar. É um pouco disso. Então, eu fiquei nesse período aí, entre 4 a 5 meses, vendendo paçoca na rua. E um dia eu falei, Deus, eu saí de uma situação e tô numa... Parece que tá pior. Não tô entendendo. E aí, eu fui conversar com Deus de novo. Falei, Deus, preciso de uma resposta. Eu fui para a igreja, congreguei. E aí o pastor, o irmão que estava lá pregando a palavra, ele falava assim, olha, dentro de 3 meses, isso era janeiro, dentro de 3 meses eu vou abrir uma porta na sua vida, eu vou transformar a sua vida e muitos vão ficar admirados com o que eu vou fazer na tua vida. E eu falei, cara, será que é comigo? Tinha um amigo do meu lado que ia casar em 3 meses, eu falei, poxa, será que foi para ele, foi para ele ou foi para mim? E aí, cara, eu peguei para mim, eu falei, irmão, tu pega a tua parte, eu pego a minha aqui, e é isso. Ele realmente casou em 3 meses, só que eu fiquei com isso. Falei, tá bom, Deus, eu vou continuar aqui em Brasília, eu querendo voltar. Então, aquele desejo, poxa, eu larguei tudo, eu vou voltar para casa dos meus pais, lá eu tava bem, lá eu tava comendo bacana. Então, por muitas vezes, a minha mãe, depois que ela foi descobrir isso, que às vezes eu trocava ali a paçoca, o almoço pela paçoca. Uhum. Então, essa jornada que eu tive ali me amadureceu muito. Você fala trocar o almoço pela paçoca porque você almoçava a paçoca. Entendi isso. Para poder não tirar o lucro ali. Sim, e eu falei, cara, eu vou comer aqui a paçoca, tá tudo certo. Vai sustentar aqui. Segura a onda e vambora. É isso. Até onde eu descobri que eu conseguia trocar moedas por Burger King e qualquer... E aí eu comecei a juntar as moedinhas. Você vai nesses mercados grandes? Não, ia no shopping mesmo. No shopping ali, nesses restaurantes grandes, né? Eles precisam de moeda, né? Uhum. E aí você troca a moeda ali por um lanche. Cara, era muito legal. E aí o pessoal precisava dos trocados e eu tinha muita moedinha. Trocava ali. Aí eu vi essa oportunidade. Eu falei, opa, agora eu não vou mais comer paçoca. Eu vou comer um almoço diferente aqui para dar uma sustância. Então, foi uma jornada um pouco árdua. Eu realmente aprendi, amadureci ali. E eu comecei a agradecer, sabe, Pontes? Eu comecei realmente a praticar a gratidão. Foi nesse momento que as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu agradecia, não era porque na verdade, eu agradecia porque eu estava ali naquele momento e por tudo que Deus estava fazendo comigo. Agradecia pelos clientes, agradecia pela venda da paçoca, agradecia por tudo. E eu tinha um caderninho que eu chamo de Caderno da Gratidão. E esse caderninho era muito legal, que eu agradecia pelas coisas que eu tinha e pelas coisas que eu não tinha. Então, eu agradecia pela família, eu agradecia pela filha, eu agradecia pelo carro, eu agradecia pela saúde, por tudo que eu tinha. E pelo que eu não tinha. Agradecia pela bicicleta também que eu tinha na época. Eu não tinha carro, então eu agradecia pela bicicleta, pela saúde, pela água, pelo conforto que eu tinha naquela situação, naquele momento. Então, eu comecei a praticar isso todos os dias. Era pelo menos 30 modelos de gratidão ali. Sim. E eu colocava assim, eu sou grato, tarará, tarará. Eu sou grato por isso e por isso. Então, era padrão todos os dias. E eu acordava já com uma energia diferente. Você fazia esse agradecimento antes de dormir?
Não, todo dia de manhã. Acordava? Acordava. Ah, entendi. Acordava ali entre 5h30, 6 horas, fazia esse caderninho, lia a palavra de Deus e já ia para Águas Claras. Então, chegava lá em Águas Claras um pouco cedo e começava. E eu tinha metas que eu estabelecia, eu tinha um potinhozinho. Então, meta é inegociável. Seja onde você estiver, meta é inegociável. Eu peguei esses potes e falei, cara, eu vou vender 2 potes desse aqui por dia. Às vezes vendia, às vezes não, mas a ideia era, eu coloquei essa meta e eu vou estabelecer, vou fazer o máximo. Então, durante essa jornada, eu falei, poxa, cara, e aquela palavra que Deus falou? E eu, todos os dias, eu comecei a me conectar com alguns empresários, e aí um dia, um empresário parou e falou, cara, olha aqui. Parou assim, do sinal, e falou, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo fogo saindo da tua boca. E você vai escrever um livro. Eu falei, escrever um livro? Nem conhecia o cara, não sabia nem quem era ele. Então ele falou, você vai escrever um livro. E você vai impactar muitas pessoas. E eu falei, tá bom, beleza. Eu peguei o Instagram dele e tal, mantive o contato ali, a conexão. E através disso eu comecei a participar de alguns eventos de workshop, network. Eu comecei a entrar no ecossistema do empreendedorismo. E nesse momento onde eu comecei a entrar, eu falei, cara, que mundo diferente é esse? Como assim? E aí eu comecei a conversar com um, conversa com o outro e vendendo paçoca na rua. E ia nesses eventos e vendia as paçocas nos eventos. Então, legal, eu chegava lá, contava minha história e o pessoal se emocionava, tudo mais, mas pra mim era tão normal, eu já estava tão tranquilo, cara, eu tô vendendo aqui, eu tô fazendo aqui, tô fazendo uma graninha bacana, tô começando a crescer aqui. Sim. E eu tinha uma loja online, eu investir na loja, quebrei a loja também, gastei dinheiro lá com tráfego pago e tudo mais, e não foi pra frente. Eu falei, cara, por que tá travando? O que Deus quer fazer? O que Deus quer me mostrar? E aí, nesse processo, esse empresário falou assim, Alexandre, eu vou acompanhar o teu crescimento. Eu falei, como é que tu vai acompanhar meu crescimento? E ele começou um projeto dentro da casa dele, no apartamento dele, e onde se reuniam empresários e falavam da palavra de Deus. E eu comecei a participar, conheci pessoas e tudo mais. E em um determinado momento, era em final de fevereiro, eu fui conhecer um outro empresário, chamado Marcelo da Cruz. Hoje, meu amigo, meu conselheiro aí, meu mentor. Então, conheci ele na rua, eu estava passando, ele freou a Mercedes dele, branca, na época, e parou bem onde eu estava vendendo paçoca. Eu fui lá e eu tinha um costume, isso é até legal, eu tinha um costume de chegar neles, nas pessoas que tinham um carro mais diferenciado, ali, um carro mais bacana, e falar, cara, como que eu faço para ter um carro desse? O que eu preciso fazer? Legal. E aí, alguns, poxa, faz tal coisa, me davam uns feedback. E nesse dia, o Marcelo, ele olhou para mim assim, sorriu, ele deu um sorriso assim de felicidade. Ele não foi um sorriso snob, mas ele sorriu assim, cara, pô, bacana essa iniciativa. Ele olhou, pô, irmão, trabalha comigo. Eu falei, como assim, cara? Trabalhar contigo? Nem sei quem é tu. Então as coisas começaram a acontecer muito rápido. E aí ele falou, vai tal lugar, papapá, peguei o telefone dele, corri. Daqui a pouco eu falei, cara, o que ele falou mesmo? Não entendi nada. Liguei para ele, irmão, não entendi. Aí vai no escritório, tal. O escritório era em frente, era no shopping mesmo, onde eu trabalhava, só que no sinal. Então fui lá, do jeito que eu tava com manguito, tava com boné, tá? Do jeito que eu tava, eu fui. Só que cheguei lá, aí falou para pedir para conversar com o diretor comercial. Na época, Dario Camilo. E aí eu falei com ele, falei, cara, ó, o Marcelo da Cruz pediu para eu entrar aqui e conversar contigo. Para mim era uma conversa, eu não tava nem entendendo nada, mas era uma entrevista. Cheguei lá, cara, e participei dessa entrevista. Ele me apresentou o escritório, já era gigante na época o escritório lá, em Águas Claras. Uma sala gigante, tudo gigante. Eu falei, cara, que é isso? Que ambiente é esse? E aí ele, e aí, vamos começar quando? Eu falei, oxi, quando o quê? Calma, o que tá acontecendo? Vai trabalhar com a gente. Então, naquele momento eu olhei e falei, cara, olha, eu sou cristão, eu preciso realmente buscar de Deus e preciso entender se isso daqui é uma porta que Deus está abrindo na minha vida. Isso era uma quinta-feira. Na quinta-feira ia ter um culto onde eu congregava. Sim. Cheguei lá, cheguei um pouco atrasado, saí feliz lá, tinha vendido todas as paçocas, falei, cara, dei tchau lá pros colegas lá, irmão, tchau, Deus abençoe, fui feliz. Cara, esse dia eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque estava acontecendo tanta coisa, tão rápido. E eu falei, o que está acontecendo, Deus? E aí cheguei atrasado lá, cheguei praticamente na hora da exortação da palavra.
E naquele momento, eu sentei lá no último banco e falei assim, Deus, eu preciso entender se realmente isso aqui é uma porta que tu tá abrindo na minha vida. Naquele momento, eu abaixei a cabeça e comecei ali a clamar a Deus e falar, Deus, fala comigo. E foi tão louco o Pontes, porque Deus falou claramente comigo. Ele falou, olha, entrou alguém aqui hoje que Deus não abriu uma porta na sua vida. Ele abriu um portão na sua vida. Eu vou te colocar em lugares que você não imagina. Eu vou te colocar em mesas que você não imagina. Que o teu coração, que tua mente não imaginou, o teu coração não sentiu, eu vou te colocar em lugares que você nunca imaginou. Eu falei, tá bom, glória a Deus, amém. Meus pais estavam lá, tudo mais, e eu falei, pai, mãe, olha, aconteceu isso, o que vocês acham? Minha mãe, só se você for besta de você não ir. Meus pais estavam visitando, eu falei, só se você for besta. E aí eu mandei mensagem no dia seguinte para esse diretor comercial, e ele sumiu. O cara me deu um sumiço, eu falei, e agora? Irmão, se for de Deus, vai ser. E aí ele sumiu realmente, eu mandava mensagem, ligava, nada. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Naquele momento eu percebi que, falei, Deus, se for para ser a tua vontade, vai ser, te entrego aqui. Aí eu tinha uma viagem para fazer para Curitiba que eu tinha ganhado do ID Jovem na época, eu paguei R$24 para ir e voltar. Foi um negócio, falei, cara, eu quero saber, eu vou conhecer Curitiba, eu nunca conheci, R$24 ida e volta num ônibus. Então, o pessoal aí que tem até 29 anos consegue o ID Jovem, vocês conseguem aí a passagem bem barata aí. E eu até fui... quantos anos? 29. E como é que faz para conseguir essa passagem? Rapaz, ID Jovem, coloca aí no Google, ID Jovem, tem uma renda lá, acho que por pessoa, por família, talvez você consiga lá, eu consegui... Você preenche os dados? Preenche os dados, tudinho você consegue fazer. Que legal, eu não sabia disso. E tem muitas pessoas que não sabem, tá, Pontes? Porque é uma coisa que não é muito divulgada. Sim. E aí eu gastava pouquíssimo quando eu ia visitar meus pais, gastava tipo R$2 a passagem. Eu só pagava a taxa de embarque. Caraca! Isso é muito massa. E eu tinha um projeto, cara, de fazer um mochilão na época. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um mochilão aí, vou vender paçoca em todos os estados. E a iniciativa foi boa. Eu realmente fui para Curitiba, levei as paçocas, vendi algumas lá e tudo mais. Então foi bacana esse processo. Curti ali Curitiba. Só parar um pouquinho aqui. Essa história está muito boa mesmo. Mas eu quero só pontuar algumas coisas aqui. Vamos pontuando, porque você está trazendo aqui para a gente, Alexandre, cara, um mar de vai enriquecer muito. Então vamos lá. Você veio para Brasília, decidiu romper do conforto que você tinha, né? O conforto ali de uma casa com os pais, de um emprego já, né, fixo, bom ou ruim, mas estava empregado, bom ou ruim, você tinha uma casa, decidiu vir para Brasília, tinha uma grande rescisão para receber, que deu para comprar um colchão, né? E iniciar um empreendimento aí de vender paçoca, né? E eu acho uma coisa que você falou muito forte é que você precisou vencer duas coisas: o medo, aprender a se comunicar e a vergonha. E nós vemos hoje que muitos homens têm se prendido nisso aqui. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão achar de mim? Até, né, e o medo de não dar certo, de não conseguir. Porque tudo que você vai fazer hoje pode não dar certo. Né? Mas você decidiu romper. E mesmo muitas vezes querendo voltar para casa, você não deixou, você não voltou, você permaneceu firme. Né? Então, isso é uma chave muito grande, porque nós vemos muitos homens que não conseguem, muitos homens, muitas mulheres que não conseguem romper com a sua casa de origem. Sabe? Não é romper, perder a amizade do pai, deixar de ter um pai, deixar de ter mas é romper com esses laços que muitas vezes te impedem de crescer. Porque se você tivesse voltado para a casa dos seus pais, e assim, com todo o respeito, você teria voltado para aquela vida. Sim. Que você não queria viver mais. Talvez você teria de novo aquela porta de emprego ali para trabalhar de 11 às 8. Você teria uma casa ali, né, um lugar seguro e confortável, mas você não estaria sentado nessa mesa aqui. Exato. Você não teria subido a montanha conosco. Você não teria conhecido esses empresários. Então, eu acredito que muitas coisas nós, homens, vamos viver quando a gente rompe esse laço de falar assim, cara, pai e mãe, muito obrigado por tudo que vocês me deram, mas agora eu preciso ser homem. Eu preciso viver a minha vida. Isso. Eu preciso romper a minha vida. Né? Então, homens, faça isso. Né? E uma coisa que o Alexandre falou aqui, cara, anote isso. Troque
os questionamentos por gratidão. Ele falou, ó, eu me questionava e depois eu comecei a agradecer a Deus. Eu fiz uma lista do que eu deveria agradecer. E eu vou te falar, eu não durmo e antes de tudo, a última coisa que eu faço no dia é agradecer. E a primeira coisa que eu faço quando eu abro o meu olho é agradecer a Deus. Eu vou dormir, eu abraço a minha esposa e eu falo assim, Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu abençoo a minha casa. Sabe? Obrigado, Deus. Mesmo tem dias que a gente vai dormir sem entender o que aconteceu, né? Sem ter a resposta que a gente gostaria de ter. Sabe? O dia ruim acontece, né? Mas eu falo assim, Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque eu tenho uma vida, obrigado pela vida dos meus filhos, sabe? E aí você foi, né? Você foi avançando, né? Você trocou o questionamento pela gratidão. Cara, a chave do sucesso, uma das chaves do sucesso é a gratidão. E a segunda coisa que você falou aqui, que você deve anotar é: meta é inegociável. Se você entender isso, cara, quando você para de negociar, você avança. É um compromisso, né? Eu falei, Alexandre, num podcast passado, que a maior distância do homem está entre a mente e o coração. Você poderia... Como é que você negocia uma meta, né? Dentro do seu coração? Ah, hoje eu já trabalhei demais. Ah, hoje eu trabalhei o dobro e não vendi ainda. Cara, eu só vou sair daqui quando eu bater a minha meta. Quando eu entender que eu preciso desse recurso mínimo diário, sabe? Para mim chegar onde eu quero chegar. Então, isso é para poucos, entendeu? E você, homem, precisa notar isso. Outra coisa que você falou aqui muito forte, ecossistema. Você teve humildade, hombridade, você teve autoestima para estar em ambientes muito maiores do que você, em mesas muito maiores do que você, sabe? Então isso é muito forte, sabe? Porque quantos, aqui a gente está falando para cristãos, está falando para não cristãos, pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam em Deus, e tá tudo bem, mas quantas pessoas têm uma palavra dentro do coração, recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma palavra dentro do coração e não está vivendo o que Deus tem para você, porque você não tem hombridade, porque você não tem humildade, porque você quer que você vai ser grande e você quer que Deus te bote no pedestal grande. Cara, não é assim. Não é assim. Você precisa ser o menor da mesa. Você precisa chegar e falar assim, cara, eu até poderia falar, mas deixa eu ouvir, porque se eu falar eu acho que eu vou estragar. Então eu tenho que ouvir mesmo, sabe? Eu tenho mesas que eu sento, que o pessoal fala, e aí, Lucas? E aí, beleza? A única coisa que eu falo é isso. Você não vai falar nada? Eu falei, não, meu irmão, porque eu estou anotando, porque eu estou aprendendo. Inclusive, eu estou aqui com você e eu estou aqui, ó, anotando. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. É isso. Né? Então, a humildade, sabe? A hombridade, você entender que você é o menor da mesa e está tudo bem, que você está ali para aprender e está tudo bem, te faz ser muito grande. E maior do que muitos homens que estavam lá. Sabe? Então, assim, cara, é muito forte o que você está falando. Continua. Cara, só pegando um gancho aqui, eu aprendi nesse ecossistema, ainda vendendo paçoca na rua, com o Gabriel Mancini. Cara, honra a vida desse homem também, que ele participou da jornada. Esse mesmo que falou que eu iria escrever um livro, que da minha boca saía fogo. Ele foi padrinho também no meu casamento. Que bênção. Então, ele foi padrinho, o Marcelo da Cruz, que é o meu mentor também, ele participou do meu casamento. Então, as coisas aconteceram muito rápido. Só dando um adendo também, daqui a pouco a gente vai avançar nesse assunto. E só pegando esse gancho, do jeito que você faz pequenas coisas, você faz as grandes coisas. O menor que serve, é melhor você ser o menor do que você ser o maior. Então, se coloca na posição de humildade. Eu chegava lá nessas mesas e sentava e eu aprendia. Eu aprendi muita coisa. Questionava, falava, como é que você faz isso? Como é que rompe R$1.000 para 2.000? Como é que rompe 2.000 para 3? Como é que rompe 3 para 6? Então, eu comecei a questionar, como é que você faz isso? Então, comecei a questionar algumas coisas. Mas, voltando, em Curitiba, eu viajei, curti, conheci. Eu falei, rapaz, se for da vontade de Deus, eu vou voltar e as coisas vão encaminhar. Já que ele não me respondeu, tô em paz, meu coração está em paz. E aí foi dia 7 de março. Eu voltei, dei uma passadinha nos meus pais, visitei eles e voltei para Brasília. Quando eu volto para Brasília,
Eu voltei no domingo e segunda-feira era dia 7 de março. Eu recebi uma mensagem no domingo mesmo falando, olha, um board amanhã, tal hora. Me colocaram num grupo. Eu falei, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Não tô entendendo nada. Eu já estava pronto para poder vender as paçocas no dia seguinte. E do nada eu recebo uma mensagem do pessoal e do Rafael Salles, que na época ele tocava esse projeto aí da referência, ele que estava na liderança. Cheguei lá e aí eles falaram, olha, hoje vai iniciar e tudo mais. Não entendia nada. Não entendia nada de seguro, não entendia nada do que estava acontecendo. E foi muito rápido as coisas que Deus fez na minha vida. E eu comecei a trabalhar na parte de plano de saúde empresarial. Não fazia ideia. Então eu saí ali da venda direta, que era a venda de paçoca, e comecei a vender um produto de alta complexidade. Então era uma venda um pouco mais desafiadora. Era uma venda complexa. Onde eu comecei... Eu tinha outras travas que eu não sabia, eu tinha bloqueios. E todo mundo tem alguns bloqueios e eu comecei a identificar esses bloqueios. E a gente trabalhou no modelo de inside sales até hoje. A gente trabalha nesse modelo de inside sales. A gente fazia ligações, eu fazia muita ligação. Só que a minha primeira ligação eu demorei praticamente 7 dias para poder fazer uma ligação. Cara, eu vou ligar para o empresário. E era toda vez eu ligava, eu travava, desligava o telefone, suava. Eu falei, cara, como assim? Isso aqui tá mais difícil que vender paçoca na rua. Mas eu falei, eu vou aprender esse negócio, eu vou vencer esse negócio. Eu vou fazer essa parada acontecer. E eu comecei a ligar. E liga. Até o momento que eu comecei a entender como é que funcionava essa venda interna. Eles chamam inside sales, mas é uma venda interna de ligação. Então eu não precisava chegar aqui no ponto e dizer, irmão, olha, o plano de saúde é isso. Eu poderia ligar para ele e vender o plano de saúde para ele por telefone. Falei, irmão, tu tem um plano de saúde tal. Fazia uma venda consultiva. Usava algumas estratégias de spin selling, algumas estratégias de vendas, e eu aprendi realmente a como vender. Lá, quando eu vendia paçoca, era uma venda muito rápida e direta e tudo mais. Mas quando eu comecei a entender como é que funcionava a venda, como é que funcionavam as pessoas, o comportamento de algumas pessoas, e o Marcelo da Cruz me ensinou muito. Eu dei muita dor de cabeça para ele, porque realmente eu não fazia ideia de que mundo que era esse. Então, eu comecei a desenvolver ali dentro e também tive alguns questionamentos. Falei, cara, eu não quero isso não é pra mim não. E olha que doido, eu saí de um ambiente que eu tava na rua, aí comecei a ir pro ar-condicionado, e mesmo assim eu falei, cara, como assim? Eu não quero isso aqui não, eu tô parece que não tá indo, mas eu tava desenvolvendo. E aí eu comecei, falei, questionar, e minha loja tava parada, eu falei, quer saber, não tá dando certo aqui a loja, eu vou deixar aqui. E aí nesse período... desses 3 anos, praticamente 3 anos e pouquinho que eu já estou na Referência Seguros, ainda trabalho lá, ainda ajudo lá o pessoal, presto serviço lá com o pessoal. E nesse período eu desenvolvi habilidade de comunicação, de venda, de oratória, de mentalidade. Eu acho que o que mais mudou na minha vida nesses 3 anos foi a mentalidade. O Alexandre hoje, Pontes, ele não é o mesmo Alexandre de 3 anos, 4 anos atrás. As crenças que eu tinha, principalmente de merecimento, de capacidade e de identidade, saber realmente quem eu sou em Cristo Jesus, isso é muito forte. E eu acho assim, Pontes, as pessoas elas estão se perdendo porque elas não sabem quem são elas. Se eu chegar e perguntar para alguém, falar, quem é você? A pessoa ela vai olhar para mim e vai falar, ué, eu sou o meu nome. Vai falar o nome da pessoa. Eu sou isso, eu sou o que eu faço. E as pessoas invertem ali a ordem de ser, fazer e ter. Então, quando você inverte essa ordem, as coisas não fluem. Não fluem. Então, eu comecei a trabalhar aí com algumas pessoas lá dentro, alguns psicólogos ali, o pessoal que fazia um acompanhamento com a gente de coach e tudo mais. Eles começaram a trazer, falaram, Alexandre, você tem algumas crenças que você precisa romper. E eu comecei a trabalhar isso. Falei, então tá bom. Até hoje eu trabalho algumas crenças que a gente identifica e a gente vai lapidando essas crenças. Até porque o que acontece? Você viveu 26, pelo que você falou aí mais ou menos, você tem 29 anos, né? 26. Você tem 26, perdão. Então você viveu 23 anos de uma maneira, 20 anos de uma maneira, 22 anos de uma maneira. Você, dentro de um ecossistema, dentro de umas crenças, dentro de um sistema. E você precisa romper isso. E o que as pessoas hoje não entendem é isso, que existe um processo para você romper. Tem uma frase que uma mentora minha fala que nós precisamos aprender, desaprender e reaprender. Então, quando você saiu aqui
de paçoqueiro, né? Vendedor de paçoca, para vendedor de plano de saúde, é vendas. Mas você precisou reaprender, desaprender a rua para aprender a trabalhar dentro de um ar-condicionado, para reaprender a uma abordagem de venda, para reaprender a ser um vendedor. E muitas pessoas, Alexandre, hoje, elas não entendem isso. Elas acham que porque elas teve sucesso em uma área, elas vão conseguir pivotar para outra área e vão ter sucesso. Só que essa área aqui, ela vai te exigir um outro nível de Alexandre. Um nível de maior capacidade, um nível de maior absorção, um nível de maior aprendizado, né? Um nível E isso vai trazer os questionamentos. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Né? São novos desafios. Antes você não precisava de um telefone, você via o cliente. Né? Aqui você já dominava, como vendedor de paçoca, você já dominava aquela área. Daí a gente às vezes tende a regredir, né, a não conseguir avançar por conta disso. E pelo que você falou, você quase regrediu. Né? Você pensou, cara, isso não é para mim. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Mas você venceu esses bloqueios, né? Você falou, né, os bloqueios. Você entendeu que você merecia mais. Como que você entendeu quem você merecia mais? Né? Pelo que a gente está conversando aqui, você entendeu a sua identidade. O que é entender a minha identidade? Quem eu sou em Deus? Quem sou eu em Deus? Quem é Deus na minha vida? Essa troca, sabe? Cara, Lucas, Deus. Deus, Lucas. Sabe? Eu sou filho amado. Eu sou, cara, quem eu sou em Deus? Quem é Deus na minha vida? E isso te traz a capacidade para você falar assim, cara, eu vou me reinventar. Eu vou tentar de novo. Eu vou avançar. Eu sou esse homem. Eu nasci para ser esse homem. Eu nasci para romper com crenças limitantes, sabe? Com situações, né? E para mim aqui uma coisa, voltando só um pouquinho que você falou, que eu ia falar e esqueci, perguntas certas. As perguntas certas, elas abrem portas para você. E assim como as perguntas idiotas, elas fecham portas. Então eu quero te falar uma coisa, homem. Se você não sabe o que perguntar, fique calado. Sabe? Mas foque na pergunta certa. Foque em perguntar. Pense antes de perguntar. Sabe? Realmente pense, fala assim, cara, como que eu vou atingir o coração dessa pessoa? Como que eu posso extrair essa pessoa? Eu tenho um mentorado, o nome dele é Iago. Cara, pensa num cara que sabe fazer pergunta. Sabe? O cara é bom para fazer pergunta. Ele me faz umas perguntas e ele consegue, sabe, extrair algo. Sabe? Ele é um cara bom, já gravei podcast com ele. Ele é um cara que sabe fazer pergunta. E eu falei isso para ele, falei, cara, você é um cara que sabe fazer pergunta. Isso é muito bom. Porque a gente não fica aqui perdendo tempo conversando apenas. Tem hora que você vai brincar, tem hora que você vai conversar água, vamos dizer assim, né? Mas as perguntas certas, elas realmente extraem o melhor, tanto de você quanto da pessoa que tá querendo aprender, né? Então, a pergunta certa, né? Como que eu faço para conquistar um carro desse? Como que eu faço para chegar nesse padrão? O que eu preciso aprender, né? Não é só o que você faz, mas é o que eu preciso aprender, sabe? O que eu preciso destravar, né? E essa sua curiosidade, né, fez com que pessoas abrissem o olho para você e falassem, opa, esse Alexandre é diferente. Quantos milhões de Alexandre existem no mundo? Quantas centenas de vendedores de paçoca existem em Brasília? Mas a pergunta que você fez para uma pessoa fez com que ele falasse assim, esse cara é diferente. Mesmo ele sendo um vendedor de paçoca, eu quero ele no meu time. Porque ele identificou o carvão, né? O carvão que vira diamante. Tem um carvão que vira diamante, tem um carvão que vira lixo, né? Ele identificou, falou, esse carvão aqui pode ser um diamante. Porque ele sabe fazer pergunta. Ele é ousado. Ele não teve medo. Ele teve uma abordagem diferente. Então, isso, cara, nós precisamos destravar, né? Como um homem, ter essa humildade, ter essa sabedoria, ter pensar, entendeu? Não desistir, reaprender. Cara, você pode ter sido o top dos top lá, mas se Deus te trouxe para outro caminho, reaprende. Tenha humildade para reaprender e reconstruir, né? Exatamente. Bom, você disse tudo. E, assim, o tanto que Deus ele abre as portas para quem está posicionado, para quem sabe fazer a pergunta, para quem está em ação. Toda ação, ela tem uma reação. Eu levo isso para minha vida. Toda ação, ela tem uma reação. Então, o que você planta hoje, o que você faz hoje, você vai ter uma consequência daqui a um tempo. E eu tive várias consequências.
queria manter o meu negócio ali no digital, mas parece que não andava. Eu falei, quer saber? Então eu vou focar 100% aqui. Se Deus colocou eu aqui, então eu vou focar 100% aqui. E aí comecei a desenvolver a prospecção ativa, comecei a ligar para as pessoas, uma ligação fria. A pessoa nunca me conhecia, mas ela tinha a sensação de que já me conhecia há muito tempo, porque pela voz. Uma coisa é eu estar aqui com o Pontes e conversar com ele, outra coisa é eu ligar e ele sentir a vibração da minha voz e, cara, peraí, deixa eu parar para escutar esse cara. Então, pela voz, eu consegui entender e fechar contratos ali na frente, depois que eu virei close e tudo mais, consegui fazer uma venda um pouco mais elaborada. E eu olho assim para a rua, eu olho e falo, cara, obrigado, Deus, porque eu me desenvolvi ali na rua, eu não quero isso mais para minha vida, eu agradeço e eu quero ir para um próximo nível. Então, hoje eu estou indo para esse próximo nível, a questão lá do digital. Eu olhei assim e falei, eu preciso lançar logo esse livro. E aí, Pontes, um ponto que foi muito legal, que nesses 3 anos tudo aconteceu rápido. Enquanto isso, eu falo da parte empresarial, que eu comecei a empreender e tudo mais, nesse mesmo período eu conheci a minha esposa. Então a gente namorou, noivou muito rápido, casamos, e a gente está com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês mais ou menos. Quanto tempo de namoro, noivado e casamento? Cara, eu acho que total foi menos de 1 ano. Foi muito rápido. Eu namorei, noivei e casei em 10 meses. 10 meses? 10 meses. Namoro, noivado e casamento. Eu tava com a certeza absoluta, eu já não tava mais naquela questão de ficar enrolando. Eu cheguei nela e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu quero namorar contigo, mas eu quero namorar pra casar. E ela tava na minha disposição. Eu falei, então bora. Vamos buscar Deus aqui, vamos orar, enfim. E aí Deus ele começou a movimentar as coisas. E aí minha esposa trabalhou numa clínica do Gabriel Mancini, aquele mesmo que falou que eu iria escrever um livro. Então a nossa conexão começou a ficar mais próxima. Então eu tenho hoje o Gabriel como um amigo, a esposa dele é amiga da minha esposa. Então a gente criou essa amizade ali, surgiu essa amizade na rua e depois a gente acabou, eles são nossos padrinhos e tudo mais. Então foi muito rápido. Em 3 anos, casei, noivei, eu namorei, noivei e casei. E depois veio a bebezinha. Então a bebezinha hoje está com 3 meses. Tá sendo uma ativação. Você tem um negócio com o número 3, já viu? 3 meses, 3 anos. Aí muda de novo mais 3 meses. Rapaz, é uma coisa que eu não sei. E realmente, o número 3 é algum mistério. Daqui 3 anos, realmente, eu entendo que daqui 3 anos eu não vou estar no mesmo nível que eu estou hoje. Isso é nítido. E você falou esse negócio do 3, e eu não sei realmente o mistério, mas realmente acontece. A cada 3 anos acontece alguma coisa, a cada 3 meses, enfim, acontece alguma coisa. Isso é bacana. Mas sabe por que acontece? Não. Porque você não é um desistente, Alexandre. Você é um cara que persiste, que avança. Escutando a sua história aqui, meu irmão, não tem como Deus não abençoar. Uma coisa que você falou aqui, muito forte, que quando você teve a oferta de emprego, você foi buscar algumas autoridades na sua vida. Pessoas que eram autoridade. Você foi buscar primeiro em Deus essa resposta. Você foi buscar debaixo da sua fé, debaixo da sua crença, em Deus mesmo. Deus, fala comigo. Se é para mim ir para esse lugar, por mais que seja um lugar que aparentemente é top, mas fala comigo. Porque o lugar pode ser ótimo, mas se não for lugar de Deus para sua vida, você vai ser roubado. Entendeu? Né? Você vai... Então, quantas pessoas negociam a vida delas com Deus por uma posição, por um status, por um lugar que parece ser bom, mas que rouba elas? Então, assim, você buscou em Deus. Segundo, você mesmo não morando com seus pais, você não menosprezou a sabedoria deles. Então, você buscou na autoridade dos seus pais, a autoridade que eles tinham na sua vida ali, a sabedoria. Mãe, pai, será que é? Será que não é? Né? Hoje eu não tenho mais o meu pai e a minha mãe, mas sempre que eu vou tomar uma decisão importante na minha vida, eu procuro Deus e eu procuro nos meus mentores, tanto espirituais como de negócios, sabe, que eu vejo como autoridade, o cara que já venceu, o cara que está acima de mim, para me aconselhar, para orar comigo, para me ajudar. E essa é uma grande chave. E talvez seja uma das maiores chaves que eu posso trazer hoje para você, homem, para você que tem uma família, para você que está construindo algo de valor, procure não as pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir. Procure as pessoas que têm compromisso com o seu crescimento. Pessoas que têm compromisso com o seu crescimento não vai falar o que você quer ouvir, vai falar o que você precisa ouvir.
Entendeu? Isso. Então, assim, você procurou essas pessoas, sabe? Primeiro, Deus. Deus sempre vai falar o que a gente precisa ouvir. Deus, ele não tem compromisso com a nossa mediocridade. Deus, ele não tem compromisso com a nossa, desculpa a expressão, né? Ou sendo realista, com a nossa pobreza, com a nossa miséria. Deus tem compromisso com a nossa prosperidade, com amor, com graça, com plenitude, né? Vida é vida em abundância. O que é vida em abundância? É você, tudo que tem nessa terra, você ter sobrando. Você ter para dar, né? Ele fala que a gente vai emprestar e não pedir emprestado, né? Maior é aquele que serve, né? Maior é aquele que serve, né? Servindo que você vai recebendo de Deus. Então, assim, claro que tem algo nesse número 3 em Deus para você. Mas por quê? Porque você é um cara que está avançando, está construindo. Entendeu que a vida é um processo, né? A vida é um processo em extrema transição. Sabe? Nós estamos transicionando para algo. Ou você transiciona para algo onde você vai crescer, ou você transiciona para você perder. Não é verdade? É verdade. Ou você melhora ou você piora. Não tem esse negócio meio... não vou estacionar aqui e vou parar. Não. Se você parou, você já está perdendo. Então, assim... Cara, que história, velho. Continua, quero ouvir mais. Continua. Cara, então assim, Deus começou a trabalhar na minha vida, eu fui grato. E lembra daquele caderninho da gratidão? E eu agradecia porque eu tinha um carro. Eu agradecia pela família. E aconteceu, gente. Aconteceu. Você agradecia porque você não tinha um carro. Pelo que eu não tinha. Porque você não tinha uma família. Exato. Ainda. Porque você... Né? Isso é muito doido. Porque eu escrevia, eu sou grato pela família, eu sou grato pela esposa, eu sou grato pela casa. Gente, hoje eu tô vivendo isso. Hoje eu tenho um carro, já quero trocar o carro. Hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma filha que eu agradecia pela filha. Eu falei, Deus, não brinca não, Deus, olha. E aí um dia Deus me deu um sinal. Qual é o nome da sua filha? Desculpa. Radassa. Radassa, deixa eu anotar aqui. Eu tenho uma prima que chama Radassa. E aí um dia eu desci do carro, eu tava indo trabalhar, quando eu desci do carro eu pisei num sapatinho. Até hoje eu tenho ele lá, rosa. E a gente não sabe o sexo da criança. Eu falei, Deus, não brinca não, Deus. Você sabe que eu tenho um desejo de ser pai de menina. E Deus, ele concedeu. Deus, ele concedeu essa bênção aí. A gente tá lá com a bebezinha 3 meses, grande, crescendo, forte. E Deus tem abençoado muito a gente. Glória a Deus, glória a Deus. Radassa. Radassa. Que massa. Eu sou pai de 4 filhos, né? Você já viu lá, né? Tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E eu sou suspeito para falar porque filho é bênção. Filho é bênção. E deixa eu te perguntar, dentro da sua paternidade, você teve irmã mulher ou não? Não, só homem. Praticamente da parte de pai, todos homens. Na parte de mãe, teve algumas primas distantes, mas era tudo homem. A maioria era homem ali, né? E por que esse desejo de ter uma filha mulher? Cara, não sei. Menina. Era uma coisa... Eu queria, talvez, passar o amor que eu talvez não recebi. Não que meu pai tinha que dar um amor, mas ele foi um pouco ausente. Eu amo meu pai. Pai, eu te amo aí. Ele sabe disso. Mas ele acabou sendo um pouco ausente. E talvez nessa ausência eu falei, cara, eu quero ter uma filha. Eu quero mostrar para ela um amor diferente. Eu quero ter um filho também, se Deus der a permissão de eu ser filho, de ser pai de menino também. Quero ter um casal. Até então eu quero 3 filhos. A minha esposa tá meio assim, mas a gente tá orando. Ela quer ter quantos? Ela tá querendo 2. 2. É porque a primeira Radassa, ela deu algumas complicações na gravidez. O plano de saúde a gente ainda estava em carência. Sim. E aí, como eu mexia com isso, eu falei, rapaz, vou ter que resolver isso aqui. Enfim, conseguimos resolver. Ela nasceu no hospital particular. Graças a Deus, a gente conseguiu quebrar uma carência ali no plano de saúde. Então, Deus, ele tomou os caminhos. Isso aí foi muito legal também. E eu tenho um desejo, sim, de ser pai de pelo menos 3. Sabe que eu acredito que a maior dificuldade entre acordos, né, de ter filhos assim, às vezes o homem quer mais, a mulher quer menos, eu acredito que está muito no homem, né? A mulher, ela vai ter a quantidade de filhos que você dá segurança para ela. Não sei se você está conseguindo entender. Está conseguindo entender? Uhum. Né? Esses dias eu estava conversando com um casal e a mulher, né? Não, porque eu tenho muito medo. Ela não tem filhos ainda, né? Não, porque eu tenho muito medo de ter filho e tal, papapá. E eu fui conversando com ela. E eu falei assim, sabe por que você tem medo de ter filho? Ela, por quê? Eu falei, porque você não sentiu segurança ainda no seu marido suficiente, que ele vai cuidar de você, que ele vai... E não é cuidar, não é só financeiro, tá? Não é só dinheiro.
né? Que ele vai cuidar de você, que ele vai cuidar do seu filho ou da sua filha, que ele vai te dar autonomia, que ele vai ser um parceiro, que ele vai ser um cara que vai acordar junto com você, que ele vai ser um cara que mesmo cansado vai te honrar, um cara que mesmo cansado vai ter paciência para te ouvir, para cuidar da sua filha ou do seu filho, né? Aí eu falei para ele, enquanto você não trazer segurança para sua esposa, você vai ficar patinando. E você às vezes vai até conseguir ter um filho, mas você não vai conseguir ter mais. Eu falo isso porque eu tenho 4 filhos, né? E eu e minha esposa, a gente pensa em ter mais. E o meu papel, além de cuidar dos meus filhos, é dar segurança para minha esposa. Sabe? Que pai não ajuda, pai faz. Entendeu? Quem ajuda não tem compromisso. Tô te ajudando, não tem compromisso com você por quê? Tô te ajudando. Entendeu? Alexandre, amanhã eu vou lá, vou te ajudar a levantar. Você fala, Lucas, tô construindo uma casa, né? Tô construindo uma casa. Tá, amanhã eu vou lá te ajudar a levantar uma parede. Se eu não for, eu não tô te ajudando. Entendeu? Agora, quando eu me comprometo, é diferente. Entendeu? Quando eu faço parte do projeto da construção, é diferente. E muitos pais não fazem parte do processo da construção do filho. Não é só de engravidar, de cuidar da gravidez, de dar um tempo de qualidade para a esposa, de dar um tempo de qualidade para os filhos, entendeu? De assumir e falar assim, cara, isso aqui eu vou fazer. Sabe? Então, eu acredito que você vai ter a quantidade de filhos. A quantidade de filhos vai ser do tamanho da segurança que você passa para sua esposa, que você é capaz de sustentar. Então, fica essa para você. Caramba, essa eu precisava dessa. Porque é isso, entendeu? Lucas, você tá falando que é fácil para você. Cara, não é fácil. Eu tenho 4 filhos, cada filho tem um desejo, cada filho tem um temperamento, cada filho tem uma maneira que você tem que lidar, né? E a outra coisa para você que quer ter mais filhos, Alexandre, nunca trate seus filhos iguais. Você pode amar igual, mas tratar igual não. Porque cada um deles são pessoas diferentes. Eu só tenho a aprender com o Pontes, cara. Vamos continuar. Estamos nessa jornada e, cara, é muito legal que isso está sendo tudo novo para mim. Tanto para mim, para minha esposa, essa nova jornada aí. Já passou a cólica ou ainda tá um pouquinho? Não, passou, graças a Deus. Assim, nos primeiros 15 dias, meu amigo, rapaz, e acordava, e a gente acordava junto, e tenta aqui de um lado, tenta de outro. Graças a Deus, aquela questão, eu quero sempre dar o amor que às vezes eu não recebia ali do meu pai. Então, toda vez que a gente está na madrugada, eu tento sempre estar disposto ali a ajudar minha esposa da melhor forma. Então, acorda junto ali, mesmo que no outro dia a gente fica só o bagaço, mas a gente vai mesmo assim. Então, nesses primeiros 15 dias ali, chorando e tudo mais, eu falei, meu Deus do céu, tá bom, Deus. Só que as pessoas falavam, Alexandre, aproveita porque vai passar. Eu falei, vai passar, cara? E assim, mas como aproveito mas isso, como? Né? Mas hoje eu tô começando a entender e bate uma saudade quando ela era pequenininha. Porque hoje eu olho, ela já tá um pouco maior, e eu falo, cara, daqui a pouco ela vai estar andando, vai estar correndo. É isso. E o cara, que louco é isso. E então, eu tô aproveitando esses momentos. Eu agradeço muito a minha esposa, eu amo muito a minha esposa, amo muito minha família, a minha bebê. E isso aqui, tudo, eu falo para ela que tudo que está acontecendo, ela faz parte. Ela só não pode estar aqui, mas ela faz parte disso também. Olha meu filhão aí, dá oi aqui pro tio. E aí, garota? Você tá bem? Quantos anos você tem? 8. 8 anos? Meu Deus. Quer assistir? Eu quero aprender a andar de bicicleta. Pode andar, 30 minutos. Combinado? Pode ir lá. Então, bacana. Faz parte. Uma coisa que eu quero te ensinar, ou melhor, né? 2 dicas que eu quero te dar. Show. A primeira delas tenha um tempo para sua filha e tenha um tempo para sua esposa. Nunca deixe sua filha roubar o seu tempo com sua esposa. Agora eu sei que ela está muito pequenininha, é mais difícil de se distanciar, mas mesmo assim, procure, mesmo nesse tempo, já ter amor, vamos sair para jantar? Vamos ter um tempo nós dois? Vou pedir para alguém ficar aqui 2 horinhas com ela, vamos dar uma volta, a gente volta. Entendeu? Começa a gerar uma rotina assim, que vai ser saudável para o seu casamento e saudável para a criação da sua filha. E tenha um momento seu com a sua filha, sem interferência da sua esposa, sem interferência de amigos, sem interferência de nada. De televisão, um tempo para você olhar para ela, para você sentir ela, para ela sentir você. É algo que eu faço desde o nascimento dos meus filhos, sabe? As pessoas às vezes falavam para mim, cara, você tá doido, você vai viajar, sua filha tem 1 ano, 1 ano e meio, você vai viajar. Eu falei, vou.
E eles vão ficar com quem? Tá tudo organizado. A gente ajeita uma rede de apoio, a avó vem de férias para cá, fica aqui um pouco, a gente contrata uma pessoa para ficar, entendeu? Não, mas é para você é fácil, porque você tem dinheiro. Cara, não é fácil, cara. É caro, assim, não é que é caro, mas é dispendioso, entendeu? Você tem que organizar toda uma rede, mas sabe o que é caro? É um divórcio, depois que sua filha está com 15 anos. Sabe o que é caro? É você perder a referência, a sua filha perder a referência de homem. Sabe, o seu filho perder a referência de um marido. Eles não terem referência de um casamento. Isso que é caro, sabe? É a sua família não ter a referência que ela precisa ter. Então, invista na sua esposa. Sempre a sua mulher é em primeiro lugar. Sempre a sua esposa está em primeiro lugar. Sempre. Se eu tiver que escolher entre a minha esposa e os meus filhos, vai ser a minha esposa. Se eu tiver que escolher entre a minha esposa e um amigo ou qualquer outra pessoa, vai ser a minha esposa. Porque no final é ela que vai ficar comigo. Meus filhos vão crescer, vão evoluir, vão construir a vida deles. Não que eu não tenha que cuidar deles, mas em primeiro lugar é minha esposa. Depois vem meus filhos, né? Deus, família, e aí vai indo, entendeu? Então, assim, tem um tempo de qualidade com a sua filha e tem um tempo de qualidade com a sua esposa. Né? Então, assim, hoje eu tenho algo que a gente faz que chama Dia da Esposa, né? Dia do casal. A gente sai, entendeu? A gente deixa, né, ou meu filho mais velho, que tem 20 anos, ou alguém olhando nossos filhos menores, né, ali, aqui em casa, e a gente sai 2, 3 horas, a gente vai jantar, vai conversar. Às vezes vai tomar um café numa cafeteria, entendeu? Já teve vezes da gente estar planejando coisas e não poder gastar R$300 num restaurante, R$200 num restaurante. A gente ia tomar um café, ia dar uma volta no parque, só nós dois, entendeu? Tomar uma água de coco. Então, assim, mas ter o nosso tempo, entendeu? Ter esse tempo. Esse tempo é precioso, sabe? Esse é um tempo que a gente tem. E a gente tem uma rotina, geralmente no domingo à noite. A gente sai do culto, né? E depois do culto a gente passa ali para lanchar com os nossos filhos. A gente lancha, a gente bota eles para dormir e a gente assiste um filme juntos. Cara, que né? top. Então, gere essas rotinas, assim, para você construir, sabe? E eu falo para meus filhos, agora vocês vão dormir, porque é o tempo de eu ficar com a sua mãe. Ah, mas por quê? Porque eu vou namorar com sua mãe, porque a gente vai ter um tempo de qualidade juntos, a gente já brincou durante o dia, a gente já foi para piscina, já andou de bicicleta, agora é o meu tempo com a sua mãe. Então, gere isso de agora. Não espere você estar grande, não espere, né? Você já é grande, mas não espere você ser maior, você ter maiores condições, seus filhos crescerem para você fazer isso, sabe? Então, assim, construa agora isso. Não sei se você já faz, mas se você não faz, faça. E você que está me ouvindo, se não faz, faça também, para que você possa investir no seu casamento. Sabe por que eu estou te falando isso, Alexandre? Porque quando nossos filhos nascem, a gente tem de voltar só para eles. Porque eles precisam mesmo, entendeu? É normal. Mas a gente começa a voltar e a gente esquece de retomar isso, entendeu? A gente esquece. E aí o que acontece? Começa a virar automático. Eles têm 1, 2, 3 filhos. Você vai se tornar um grande empreendedor, você vai se tornar um grande empresário, você vai ter muitas coisas para você fazer, vai ter pessoas que você vai mentorizar. E aí? Então, se isso não for prioridade hoje, não vai ser quando você tiver R$1 milhão na conta. Não vai ser quando você tiver uma Ferrari na sua conta. Não vai ser. Entendeu? E às vezes quando você acordar vai ser muito tarde. Então é algo que eu faço com os meus filhos. Desde quando eu era pai solteiro, né? Meu filho tem 20 anos, né? Eu era pai solteiro e eu construí isso com ele, né? Tanto que hoje ele é um parceirão meu. Então fica aí, né? Desde quando eu andava de ônibus com ele. Andava de ônibus com ele no colo, sabe? Andava de Kombi com ele, depois andava de Uno com ele, né? Depois andamos de carros melhores, né? Mas sempre tempo de qualidade com o filho, tempo de qualidade com a esposa. Tempo de qualidade com o filho, tempo de qualidade com a esposa. Rapaz, depois dessa consultoria aqui, o cara é bravo mesmo na paternidade, viu? Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Estou nesse início dessa jornada e eu acredito muito que Deus ele une aí alguns propósitos, une pessoas e, cara, eu tenho muito para aprender contigo. Não, vamos junto, vamos caminhar junto. Muito para aprender. Você é um cara que eu gostei muito, assim, depois que a gente se conheceu, você é um cara que você vai atrás, entendeu? Você cavou, você tá aqui porque você cavou.
Claro que você é uma referência, claro que eu pesquisei sobre você, porque essa mesa aqui realmente é uma mesa de honra, entendeu? Mas você é um cara que cavou, que foi atrás, entendeu? E eu consigo te ver lá na frente, sabe? Eu consigo te ver lá na frente como um grande homem, né? Mas parece, às vezes as pessoas acham que ser de família, valorizar a família, honrar a família, parece que vai te atrasar um pouco, né? As pessoas acham isso, parece que vai ser um peso, né? Mas pelo contrário, isso vai te fazer crescer da maneira certa. Porque você fala assim, cara, eu não posso errar porque eu tenho uma filha de 3 meses, que se eu faltar, quem vai cuidar delas? Entendeu? Da minha esposa, das minhas filhas, como é que vai ser? E aí você vai pesando e vai caminhando com mais segurança. E eu não sei se você viveu isso, mas cada nascimento dos meus filhos foi um up que eu dei em alguma área da minha vida. Eu tô passando por isso. Né? O meu casamento ele foi marcado por um momento de escassez, mas um momento de muita prosperidade logo depois, entendeu? Né? O nascimento dos meus filhos também foi um momento assim de reaprender, de reajustar a família, mas foi um momento de muita prosperidade, né? Então filho é bênção, filho, a Bíblia fala que filhos são como flechas do Senhor, né? Flechas do Senhor são filhos. Bendito o homem que tem a sua aljava cheia. Então tenha muitos filhos, né? Para que a sua aljava possa ser cheia. Se eu for falar aqui de paternidade, vamos embora, cara. Você tocou num ponto aí de honra. Só quem subiu. Só quem subiu aí o legendário sabe. Que isso, hein? Obrigadão, meu irmão. Deus abençoe. Esse aqui é especial. Meu irmão, como que foi a sua subida na montanha? Por que você subiu na montanha? Cara, que louco. Cara, pra que se subir a montanha, velho? Você não precisa de subir montanha. É louco. Irmão, eu subi, o pessoal fala, pô, subiu porque os outros foram. Esse mesmo meu mentor, o Marcelo da Cruz, ele subiu primeiro. Então, hoje nós temos um ecossistema lá gigante, nós temos um grupo lá, onde tem vários projetos lá dentro. Então, a gente está com praticamente 2 andares lá no Taguatinga Shopping. E aí ele falou, olha, todos os líderes vão subir. Ele chegou e ele é meio acelerado, falou, todo mundo vai subir. Eu falei, como assim? Subir aonde? Mas que montanha é essa? Eu não entendia nada. Tava ali meio perdido. E aí a primeira remessa que o pessoal foi, eu acho que foram 5. E ele abençoou essas pessoas. Marcelo da Cruz, ele é um homem muito abençoado. Ele realmente foi lá e falou, olha, vocês vão e eu vou abençoar vocês para vocês subirem. Tá bom, só arruma os equipamentos aí. E beleza, aí a primeira remessa foi, eu ia nessa remessa, só que minha esposa estava no finalzinho da gravidez. Eu falei, meu amigo, se eu subir essa montanha, e eu não quero perder esse momento. Claro. Não quero. E aí aquela questão de priorizar. Você falou, irmão, beleza, é importante ali a montanha e tudo mais? Não sei, ainda não tive a experiência, vou deixar isso aqui um pouquinho de lado, eu vou priorizar aqui o momento aqui. E aí minha filhinha nasceu. Depois que ela nasceu, a minha mãe veio pra cá, a minha sogra já mora aqui, então a gente tava com uma rede de apoio bacana. Eu falei, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu falei, amor, eu vou subir... Existem momentos na nossa vida, te cortando, que eles são únicos. Não negocie esses momentos. Exato. O nascimento da sua filha, do seu filho, você tá do lado da sua esposa, sabe? São momentos únicos. São momentos únicos. Você não vai ver sua filha nascer 2 vezes. Não. Né? O meu filho ontem eu levei ele para fazer a sua primeira aula de futebol. Ele é apaixonado por futebol. Né? Eu pesquisei uma escolinha e tal, e eu levei ele para fazer a primeira aula. Você acha que eu ia perder isso, cara? A primeira aula dele. Ele não vai ter uma primeira aula 2 vezes. Entendeu? Cara, eu fiz um Reels, né? Soltei o Reels. Se você vê o rosto dele, se você vê a alegria dele, se você vê o olho dele cheio de lágrimas, assim, sabe? A satisfação dele de eu estar do lado dele ali. É um momento único. É único, cara. Né? Eu até um amigo meu falou assim, eu até falei com um amigo meu, ele falou, cara, eu vou levar o meu filho também e tal, mas eu não sei se vai dar tempo, porque eu tenho algumas coisas hoje e tal. Eu falei, cara, eu até ia me dispor a levar o seu filho. Mas esse é um momento tão importante entre você e seu filho que eu não vou roubar esse momento. Agora tem outra. Eu vou te ensinar de novo. Só leva se você estiver disposto a sustentar. Se você não estiver disposto a sustentar, levar
ou arrumar alguém para levar, ajudar, não leva, porque senão você vai frustrar o seu filho. Então tem coisas também que a gente precisa estar disposto a sustentar. E eu estou disposto a sustentar, não financeiramente só, porque a escolinha lá não é tão cara, é barato. Mas assim, a sustentar de tirar um tempo, correr, né, fazer um dia mais corrido que o normal, para voltar em casa, pegar ele, botar no carro, levar para a aula, ficar 1 hora lá, parado, né, teoricamente, mas eu vou estar lá junto com ele, voltar, deixar, sair de novo para trabalhar, entendeu? Eu tô disposto a sustentar isso para o meu filho, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente só tem que fazer se a gente estiver disposto a sustentar. Mas volta aí. Exatamente. Então, nesse momento eu priorizei. Falei, não, eu vou ficar aqui porque Deus me livre, eu preciso participar desse momento. E quando ela nasceu, cara, eu olhei... foi uma coisa surreal. Ela vindo assim, ela começar a chorar e a gente... É um momento único, é que nem você falou, cara. É um momento único. Então, o nascimento da minha filha foi um momento único. Ela nasceu dia 25, 11 horas da noite. Então, 11h07 da noite. 456 quilos. É incrível que eu... Não sei como, mas eu decorei praticamente tudo. E foi muito legal. A primeira noite ali com ela e tudo mais. E aí eu falei, olha... Foi normal ou cesárea? Foi cesárea. Aí ela tava com risco de ser parto, não tava tendo contração e tudo mais. E a gente correndo para um lado, correndo para o outro. O plano de saúde negando. Eu falei, Deus, dá uma direção. E só contando rapidinho essa questão do parto, que foi Deus também. O médico, a gente chegou lá e falou, olha, eu não vou fazer, se vocês quiserem fazer, o valor é X. E eu não tinha esse valor. E aí onde surgiu também a questão do livro. E o meu livro estava quase pronto. Eu falei, meu amigo, eu preciso lançar esse livro aqui o mais rápido, porque se acontecer de eu ter que pagar esse valor aqui, eu preciso pelo menos ter uma grana aqui. Então, lancei o livro, digitei lá, fiquei umas 2 noites finalizando, corrigindo e tal, lancei. Mandei para todos os contatos e comecei e tudo mais. E comecei a vender. Falei, Deus, já tô fazendo minha parte aqui, pai. Eu tô fazendo o máximo que eu tô conseguindo aqui. Mas, por fim, a gente foi lá. O mesmo médico que tinha negado ali a questão do laudo, ele foi lá e fez. Ele nem sabia. Um médico estava de plantão. Ele passou o laudo que a gente precisava, que corria realmente risco de vida. Uhum. E aí a gente entrou na sala de cirurgia. Quando a gente chega lá, o médico que tinha falado que não iria fazer, ele estava lá. Ele estava fazendo a cirurgia. Então, ele olhou pra gente e falou, vocês são homens e mulheres de Deus, viu? A minha sogra também estava junto ali. A gente correndo, ele viu. A minha sogra ficou muito triste quando ele tinha falado aquilo. Então, ele mesmo, a pessoa que falou que não ia fazer, ele fez o parto da minha esposa. E graças a Deus. É a palavra de Deus, né? Não é, cara, dos homens. Foi muito louco. E eu falei, Deus, obrigado. Eu me senti aliviado quando tudo passou ali. Tava ali com a bebezinha. E graças a Deus. Mas voltando na questão dos legendários. E aí, o Marcelo da Cruz, ele abençoou a gente. Aí eu fui nessa segunda remessa. Aí aproveitei ali, reciclei os equipamentos dos companheiros ali, dos amigos. Falei, rapaz, perfeito. Empresta aí, vou subir a montanha e tudo mais. E eu falei, cara, esse negócio de montanha, que é isso? Eu tava assim, mas tava com o coração meio... Acho que todo homem que é a primeira vez que vai subir, ele fica meio questionando. O que eu vou aprender lá? Eu sou cristão desde que eu nasci, o que eu vou aprender lá? Então, cheguei lá e um dos meus amigos chegou, olha, Deus abençoe a tua subida, tudo mais. Eles estavam lá, a gente fez um círculo todo, oramos e subimos. E aí a gente ficou lá 3 dias, 32 horas. Eu até perdi a noção de tempo lá, mas Deus abençoou tanto. Eu nunca conheci Jesus como eu conheci lá. Eu posso falar, as pessoas têm muitas críticas, muitos falam, você ficou 3 dias fora e tudo mais, mas o que eu experimentei lá, irmão, foi surreal. As pessoas falam assim, né? E aí as pessoas falam assim, é muito caro, 3 dias não muda uma pessoa, 72 horas não muda um homem, homem não precisa disso para ser homem. Eu quero te dizer uma coisa, eu já falei aqui, vou falar mais uma vez. Todos nós temos um ponto de partida. O meu ponto de partida para Jesus foi o encontro com Deus, em 2003. Sabe? O meu ponto de partida para realmente eu mudar a minha vida, eu entender que eu precisava mudar a minha vida, foi em 2003. Em 2024, né? 2024, isso mesmo. Eu tive um outro ponto de partida no Legendários, onde eu entendi outras coisas. Então, quero dizer para você que realmente você não precisa para ser homem. Você não precisa subir. Mas talvez ali seja o seu ponto de partida. Assim como, às vezes, pode ser uma oração,
pode ser um culto, pode ser um encontro numa rua. Todos nós temos um ponto de partida. Agora, a minha pergunta é, você vai abrir mão desse ponto de partida por conta de um preconceito, de um conceito que você formou, teve um preconceito de uma coisa que você nem viveu? Sabe? Então, assim, você pode não viver e tá tudo bem, e você pode viver e tá tudo melhor até, né? E avançar. Exatamente. Então, você que critica, fica na sua crítica aí, e eu vou continuar avançando com o que eu acredito e tá tudo bem, entendeu? Agora, não fale daquilo que você realmente não conhece. Não fale daquilo que você realmente não vive, né? Não viveu. E não critique aquilo que você não experimentou, né? Eu vou dizer se esse café aqui é bom ou ruim se eu tomar ele, né? Inclusive, tá muito bom. Então, Alexandre, eu acredito que realmente Você já serviu? Já foi lá servir alguma vez? Ainda não. Fica um convite para você aí. Nós vamos ter nas próximas semanas, eu vou estar lá servindo. E é muito bom. Eu acho que todo homem deveria fazer, sim. Todo é muita gente, né? Mas 99,9% dos homens é bom fazer para avaliar. Assim como você faz uma imersão de coach, assim como você faz um método CIS, assim como você faz um outro, né? Vai ali escutar uma palestra do Pablo Marçal, do Wendel Carvalho, desses caras grandes aí, né, da internet. Vai no Legendários, vai conhecer, vai se desenvolver. Assim como você faz uma conferência na sua igreja, sabe? Né? 3, 4 dias aí numa conferência. Cara, é maravilhoso. Vá também no Legendários para que você possa se desenvolver mais ainda como homem. Eu tenho certeza que perder você não vai. Exatamente. Cara, e foi muito louco. Lá nessa subida eu comecei a ver muita... Cara, eu nunca vi tanta borboleta na minha vida. E eu perguntava para as pessoas, eu falei, irmão, tu tá vendo algumas borboletas e tudo mais? E o pessoal, tô dando uma olhada aqui, mas não tô vendo nada não. E isso começou a aparecer de uma forma diferente. E aí eu cheguei, tinha um pastor lá, falei, irmão, acho que Deus tá querendo falar comigo de alguma forma. E até o momento Deus não tinha falado comigo, e eu tava assim, cara... E aí Deus foi e falou na boca desse pastor, falou, olha, você sabe como é que funciona o processo da borboleta? Aí eu, cara, mais ou menos. Ele, uma lagarta que se transforma numa borboleta. Eu falei, falou assim, metanoia. Deus vai transformar a sua vida. Aí eu falei, caraca, era isso que eu precisava ouvir. Transformação. Saí de lá, voltei, cheguei em casa com a minha esposa, minha bebezinha, receberam lá. Eu falei, cara, nossa, eu tava uma saudade. E foi benção. Então, assim, você homem, se você quiser servir, sirva. Vai ser bom para você, para sua esposa, para a humanidade, para as pessoas que estão ao seu redor. Sirva. Isso mesmo. E se você achar que não precisa ir, não vai não, tá? Fique em paz, tá tudo isso. certo. Tá tudo certo. Você não precisa ir, fique em paz. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Nada. Muito obrigado por tudo que você entregou aqui pra gente nesse dia. Aprendi muito com sua história. Quero já deixar marcado aqui o próximo podcast, porque eu tenho certeza que nós temos muito o que falar. Meu irmão, deixa as suas últimas considerações aí. E é isso. Muito obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe, Pontes. Obrigado aí, toda a equipe aqui. E agradeço muito pela oportunidade. E do livro, eu criei uma comunidade. Dessa comunidade, eu ajudo, na verdade, empresários a empreender através da fé. Na verdade, os improváveis a empreender através da fé. Eu era o improvável e hoje, graças a Deus, eu me tornei provável através da fé, através das minhas ações ali, do meu posicionamento, e também Deus, ele me abençoa. Então, você que é um improvável, você que se acha improvável, eu consigo te ajudar, eu consigo te orientar e dar ali o caminho das pedras onde eu passei. Foi árduo, não vai ser fácil, mas lá na frente você vai ver que vai compensar sim, servir a Deus e ser obediente. A obediência, ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou, vai te abrir portas que você nunca imaginou. Isso daqui que está acontecendo é uma questão de obediência. Eu estar nesse ambiente, como o Pontes acabou de falar, cara, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Então, essa oportunidade, Pontes, novamente, Deus abençoe. Amém, meu irmão. E honra a tua vida. Obrigado mesmo, de coração. Eu olhava o podcast e falei, irmão, quando que um dia eu sou doido para participar de um podcast e Deus está abençoando, eu estou começando a palestrar e as coisas estão acontecendo. E só vai acontecer para aqueles que tomam ação e iniciativa. Você que está dormindo, você que não acorda. Hoje a gente lê Provérbios, a gente está com um projeto da Jornada da Sabedoria todos os dias, às 7 horas da manhã a gente está lendo Provérbios. Me ajuda só com um negócio. Como que quem está te ouvindo aí vai te seguir?
Você pode ir lá no Instagram. Como que se as pessoas te acham, né? Vão te achar. O Alexandre Nunes. O Alexandre Nunes. Isso. E aí no YouTube, o Alexandre Nunes. No site, o Alexandre Nunes, que é a minha comunidade. E lá já tem até um link lá do livro, se você quiser adquirir o seu livro, Transformando Paçoca em Ouro. É uma transformação. A gente fala lá de 7 capítulos. A gente fala... Eu coloquei 7 lá porque é o número perfeito, né? Perfeito. Então, 7 capítulos transformando paçoca em fé, transformando paçoca em ação, transformando paçoca em network. Então, cada capítulo eu coloquei ali como que a transformação da minha vida ela foi. Então, se você quer saber, tá lá no link da bio. É um preço bem acessível, não dá nenhuma pizza. Aí, então... bom demais. Eu comprei o meu. É isso aí. E quando você mandou a mensagem, eu falei, opa! É isso. Então, Deus abençoe Pontes novamente pela oportunidade. E vamos junto, eu preciso aprender muito ainda contigo. Tem muita coisa aí Amém. pra gente extrair aí, principalmente da paternidade, que eu tô nessa jornada. Então, Deus abençoe, tô aprendendo muito. Vamos avançar juntos. Você que ficou conosco até agora, eu quero te agradecer a sua audiência, agradecer aí, né, a sua fidelidade, hombridade, parceria. Mas eu quero te pedir mais um favor. Primeiro, segue o Alexandre Nunes, Alexandre Nunes, segue ele. Vamos lá valorizar o trabalho que ele tem feito, tudo que Deus tem trazido através da vida dele. Me siga no A Família Ponte no Instagram, me siga aqui também no YouTube Pontes Podcast, me siga aqui também e comenta, curte e compartilha aí com seus amigos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Amém. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Um abraço.